A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo e já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Antes que eu me esqueça, o slide dessa aula estará aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista dessa revista é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é membro da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Reinaldo é juiz de direito, bacharel em teologia e direito, especialista em direito processual. A lição de hoje é a lição 2, Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. O texto do dia nos diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo também agora, muito se tem feito anticristo por onde conhecemos que é já a última hora. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. A síntese nos fala assim: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Os objetivos da lição é apresentar alguns sinais da volta de Jesus Cristo, evidenciar mais alguns sinais da volta de Jesus Cristo e compreender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito da vigilância. O texto bíblico base dessa aula é Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 14. A introdução nos diz assim: em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo, e após o arrebatamento da igreja teremos a grande tribulação, um período de dores nunca antes experimentado. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos. E em relação à volta de Jesus não é diferente. Jesus falou a respeito dos sinais, sofrimentos e calamidades que vão acontecer antes do arrebatamento. O mestre comparou as tribulações, as contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança. Jesus disse que seria o princípio de dores. O Salvador alertou aos homens para que observem os sinais que antecedem a sua segunda vinda. Alguns sinais são catástrofes da natureza, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, guerras, fomes, etc. Estamos vivendo momentos cruciais da história humana. A igreja não pode ficar indiferente, pois momento de despertar para escolhas corretas, pois o tempo do fim se aproxima. Portanto, em vez de perder nosso tempo tentando descobrir quando ele retornará, essa mensagem está nos dizendo que devemos fazer até que ele volte. Lembre-se de uma coisa: recebemos a palavra de Deus não apenas para nos informar, mas para nos transformar. A verdade pode transformar, mas apenas a verdade que é colocada em prática. A mensagem do nosso Senhor tem o objetivo de mudar nossas vidas, não apenas encher nossas cabeças. Tópico 1: sinais da volta de Jesus Cristo. Catástrofes naturais. Os desastres naturais foram profetizados por Jesus no sermão profético de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Sinais dos últimos dias: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas, terremotos em vários lugares, fome, pestes. Já podemos ver alguns desses sinais se cumprindo. Estejamos vigilantes.
No capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus, ao falar a respeito do fim, cita os dias da geração de Noé. Naqueles dias, as pessoas estavam desapercebidas, vivendo em suas vidas como se não houvesse o dia do juízo. Jesus, falando a respeito da vinda do reino de Deus, declarou: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Assim como os abutres agem com rapidez quando vem uma carniça ou um corpo sem vida, assim também quando as condições morais e espirituais da sociedade estivessem apodrecidas, ele voltaria a este mundo trazendo juízo sobre os ímpios. Porventura não temos observado no momento atual uma devassidão moral como nunca antes vista? O Senhor avisou que haveria situações espantosas na Terra, grandes terremotos, epidemias, como a Covid-19 e a fome em vários lugares. Esses são alguns dos avisos divinos da população mundial. Jesus disse que nos dias antes de seu retorno haveria fome, peste e terremotos em vários lugares. Em meados da década de 2010, no Quênia, chuvas torrenciais deslocaram milhares de suas casas e destruíram plantações e casas. Em Madagascar, os ciclones destruíram a maior parte de suas plantações. Na Zâmbia, as enchentes devastaram a terra. A África Ocidental foi assolada por uma praga de gafanhoto do deserto. No Quirguistão, dos deslizamentos de terra ceifaram várias vidas. No Tajiquistão, terremotos destruíram casas e tiraram vidas. E no Irã, cerca de 43.200 pessoas foram mortas em um terremoto que atingiu 6,7 na escala Richter. E esses são apenas alguns dos sinais de 90 relatos nos últimos anos. Aumento da rebelião e conflito. Jesus menciona também a respeito do rompimento da paz ao falar a respeito de guerra, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. O princípio de dores seria marcado por um crescente processo de rebelião e conflito de todas as ordens. As guerras foram e são constantemente em muitas nações. Em 2014, por exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, entre 662 países, demonstrou que somente 11 países não estavam envolvidos em guerras e conflitos. Atualmente, um aumento de ódio, de maldade e da rebelião. Temos visto também guerras e conflitos, não somente entre as nações, mas no meio das famílias. Os casos de violência contra as mulheres e crianças crescem a cada dia. A violência na vida familiar e social vem aumentando de maneira vertiginosa. Diante de tanta crueldade, e podemos afirmar, o fim de todas as coisas está próximo. As Nações Unidas, elas definem grandes guerras como conflitos militares que causam 1.000 mortes no campo de batalha por ano. Em 1965, havia 10 grandes guerras em andamento. O milênio terminou com grande parte do mundo consumido em conflitos armados ou cultivando uma paz incerta. No final de 2003, havia 15 grandes guerras em andamento, com pelo menos 20 conflitos menores em andamento. Embora a Rússia e os Estados Unidos tenham concordado em 1974 em se limitar a 2.500 mísseis nucleares e bombardeiros e se permitindo consumir 1.200 mísseis adicionais com várias ogivas atômicas, em 1991 a Rússia tinha 10.877 e os Estados Unidos 11.602 armas nucleares. Ambos os lados têm armas nucleares suficientes para explodir o mundo, não uma, mas várias vezes. Enquanto centenas de milhões estão morrendo de fome, as nações gastam anualmente 220 bilhões de dólares em armas. Ecologistas importantes nos avisam que vamos nos sufocar
com a poluição. O mundo está se tornando cada vez mais hostil, ao contrário de todos os sonhos do iluminismo e das promessas vazias dos educadores seculares. O homem não está cada vez melhor, ele está apenas aprendendo como se tornar mais eficiente em matar um ao outro. Hoje existem sim guerras e rumores de guerra. O aumento da maldade e dos conflitos. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões nunca vistas antes. Sabe por quê? A Bíblia tem a resposta. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por isso Jesus previu o aumento das ações diabólicas, como aparecimento de falsos cristos e falsos profetas, e perseguições aos crentes, além da multiplicação da iniquidade. Atualmente temos visto o avanço da igreja, mas também o aumento das atividades satânicas na terra. Os grupos de satanistas têm aumentado em muitas partes do mundo. Nos Estados Unidos, há a diminuição gradativa do núcleo daqueles que creem em Deus. E no continente europeu, a sociedade mergulhou no obscuro abismo do relativismo ético-moral e do materialismo. De modo geral, os homens estão mais perversos. Para comprovar tal verdade, basta assistir aos noticiários. O mundo jaz no maligno, mais do que nunca. Ele disse que seria um dia de ilegalidade, um dia em que as pessoas rejeitariam qualquer tipo de autoridade. Lembre-se de que o pós-modernismo traz consigo a rejeição de todos os tipos de autoridade. Na verdade, a filosofia pós-moderna define a verdade como uma construção social daqueles que estão em autoridade, que é meramente projetada para oprimir os outros. Assim, eles dizem: toda suposta verdade deve ser rejeitada. Se já houve um dia de ilegalidade, é hoje. É interessante notar que a palavra grega aqui, traduzida como ilegalidade, só é mencionada 16 vezes no Novo Testamento. 12 dessas 16 vezes é traduzida como iniquidade. É a palavra mais forte do Novo Testamento para descrever o pecado. Existem duas outras palavras principais que o Novo Testamento usa para descrever o pecado, mas ambas podem conter o elemento da ignorância, ou seja, pode se referir a pessoas que pecam contra Deus sem saber quem Ele é ou o que Ele ordena. Mas a palavra aqui traduzida como ilegalidade carrega consigo o significado exatamente oposto. Significa que o homem sabe o que é a lei moral de Deus, mas não apenas opta por desobedecê-la propositalmente, mas opta por acabar com a lei de Deus de uma vez. Portanto, traduz o que é ilegal e sem a lei de Deus. Jesus está dizendo que antes que ele retorne, as pessoas serão entregues ao pecado como eram nos dias de Noé, como estavam quando provocaram Deus para destruir a terra com um grande dilúvio. Eles farão o que é mal e chamarão isso de bom. Buscarão erradicar todos os elementos da lei de Deus de suas vidas, a secularização da sociedade, e viverão de acordo com o que sentem, seguindo os desejos de suas mentes infames. Tópico 2. Mais sinais da volta de Jesus. Sofrimento e martírio dos cristãos. Jesus alertou os apóstolos e discípulos sobre um momento de muito sofrimento e o martírio, pois eles ainda não tinham aparecido pela fé em Cristo, mas haveria um tempo em que teria de enfrentar tormentos, prisões e mortes, além de serem odiados por todos. O tempo passou e os discípulos de Jesus continuam sofrendo perseguições. Tomemos como exemplo o que vem acontecendo com os cristãos no Oriente Médio. Em 2010, os cristãos eram cerca de 13,6% da população, mas alguns anos depois, esse percentual caiu para 4,3%. Essa queda se deve a uma ferrenha perseguição religiosa. Muitos têm sido mortos, atormentados, expulsos de seus lares
ou mesmo foram forçados a negar a fé. Contudo, a perseguição religiosa aos cristãos não está restrita ao Oriente Médio, pois, segundo dados de algumas agências de notícias, no ano de 2013, 100 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé em diferentes partes do mundo. No ano de 2018, a morte de cristão por perseguição religiosa aumentou 40% no mundo, e em 2020, 350 milhões de cristãos foram perseguidos em diferentes continentes. Existem algumas razões compreensíveis para esse sentimento exagerado de perseguição globalmente nos cristãos, que os cristãos enfrentam uma discriminação incrível. Na Coreia do Norte, na Índia e em muitos países governados por muçulmanos, os cristãos correm o risco de serem presos e morrer por causa da sua fé. A comunidade cristã em Mossul, Iraque, foi exilada e muitos cristãos ainda são perseguidos pela ISIS, um grupo de jihad cristão com uma perspectiva global em sua fé se identificam corretamente como parte de um povo perseguido no século XXI. Falsos profetas. Jesus alertou que nos últimos dias haverá o surgimento de falsos profetas. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas sem dúvida esse número tem aumentado significativamente na atualidade. Em nosso século, vários homens afirmam ser Jesus Cristo ou seu profeta e atraíram muitos seguidores. Não podemos nos esquecer de que Satanás é o pai da mentira e que ele está atuando na terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A igreja precisa estar alerta, pois estamos vivendo tempos trabalhosos. Se não vigiarmos, seremos enganados, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O falso profeta é aquele que ensina e prega o que é contrário à palavra de Deus. Você não precisa procurar muito para encontrá-los. Por mais estranho que pareça, é só você ligar uma internet e você vai ver seitas e religiões em todas as áreas, no computador, no celular. Hoje podemos alcançar mais pessoas do que antes e eles também. O esfriamento do amor. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor e discernimento espiritual. Os falsos profetas enganarão a muitos, escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. Porventura não é isso que estamos vendo acontecer? Os homens estão vivendo em rebelião contra o Altíssimo, em profundo desamor, fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. Muitos crentes estão vivendo segundo os prazeres desse mundo. Eles querem chegar ao topo, desejam fama e dinheiro a qualquer custo e não pensam muitas vezes nas consequências das suas escolhas erradas. Esses já perderam o primeiro amor por Jesus Cristo e pelo próximo. O prazer proporcionado pelo pecado e as obras da carne podem até ser agradável e podem, no fim de todas as coisas, ver o juízo de Deus. A recompensa pelo pecado será a morte. Muitos crentes precisam saber onde caíram, se arrependerem dos seus pecados e novamente retornarem ao primeiro amor. Como a igreja de Éfeso, muitas igrejas e muitos cristãos perderam seu primeiro amor. Eles se tornaram tão apaixonados pelo mundo que vivem, que se esqueceram de que devem viver para o mundo que ainda está por vir. Eles se esqueceram que são apenas peregrinos aqui na terra. Esta não é a casa deles. Satanás sabe que não pode ter nossas almas, mas pode nos distrair e impedir que sejamos e façamos o que Deus deseja que sejamos e façamos, enchendo nossos corações, mãos, cabeças com coisas desse mundo. Ele nos faz deixar o nosso amor por Cristo esfriar. Se a cultura em que vivemos é má, se tornou-se ímpia e secular, a culpa não é de ninguém, apenas nossa. Nós, como povo de Deus, fomos chamados para ser o sal e a luz.
fomos chamados como embaixadores de Deus. Se nossa cultura apodrece, é porque negligenciamos o campo de batalha e as armas de nossa guerra, optando pelos divertimentos desse mundo. Tópico 3. Jesus fala a respeito da vigilância. Sempre alertas. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele estava nos alertando a respeito da necessidade de estarmos vigilantes acerca de sua segunda vinda. A primeira ação mencionada no texto de Marcos 13:33 é olhar, o que significa perceber ou estar de sobreaviso. Muitos estão dormindo o sono da indiferença. Temos que reconhecer que é tempo de sairmos do marasmo de fé e nos voltarmos para os pés do Senhor em oração e vigilância. A vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável que agrada a Deus. O Senhor Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso, exortando a que se lembrasse de onde havia saído e que voltasse a fazer o que era correto. Ainda há tempo de se arrepender e recomeçar uma vida santa com Jesus. As ideias de vigilância, preparação e prontidão estão claramente presentes nesta mensagem, no discurso escatológico de Jesus. Esperamos por muitas coisas em nossas vidas, algumas das quais são tão rotineiras que nem pensamos nela e outras que exigem uma preparação. Em geral, podemos planejar eventos futuros que têm uma data de chegada fixa, mas há certas coisas que exigem vigilância diária, porque não sabemos dia ou a hora em que estarão em nossas vidas. Portanto, a palavra de Jesus é: esteja alerta, não vá dormir, observe, vigie. Existem tentações e pressões que irão confundi-lo, que fazê-lo pensar que é tudo mentira para fazê-lo desistir e parar de viver como Cristo quer. Pare de andar na fé, pare de acreditar na verdade de Deus. Cuidado com isso. E enquanto isso, faça o seu trabalho. Não deixe que nada o desvie. Não deixe que nada o desvie de Deus. E Deus deseja o melhor para você. Não devemos ficar olhando para o céu o tempo todo, esperando por sua vinda. Isso vai acontecer quando estiver pronto e vigiando, não seremos enganados. Portanto, ele diz que devemos ficar ligados. Não acredite em todas as vozes seculares que nos dizem que o mundo continuará para sempre como é agora. Não acredite nas outras vozes que nos dizem que Deus não existe para que possamos viver como quisermos, ou que se Deus existir, Ele nunca nos julgará. Não acredite nas vozes que sussurram constantemente tentando afastar de nossa fé, com uma palavra de comando contundente, cativante e vibrante. Vigie. Sempre vigiando. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13:33 é vigiar, o qual pode ser traduzido também como estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, cuidadoso. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus no sermão profético de Mateus 24. O mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante. A vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aqueles que são displicentes também serão recompensados, passarão a eternidade longe de Deus. Não se distraia com os prazeres deste mundo. Não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. O mundo cristão está em um sono profundo. Nada além de uma voz alta pode despertar as pessoas disso. Sono é uma palavra simbólica para um estado de despreparo. Isso significa que muitos de nós não nos importamos com o que acontece com o mundo. Somente quando você está indiferente e despreocupado é que você pode dormir.
O povo da época de Noé, apesar de ter sido avisado, continuava com seus negócios. Normalmente, as coisas mundanas e comuns da vida os preocupavam tanto quanto ignoravam a pregação de Noé. Eles ignoravam a construção da arca. Tão pouca atenção prestaram a Noé que quando as enchentes vieram, foram pegos totalmente de surpresa. Essa é a ênfase aqui nos versos 40 a 41 em Mateus 24. Não é tanto a separação de famílias ou amigos, mas quanto a segunda vinda de Jesus será uma surpresa para algumas pessoas. A mensagem aqui é que apesar desses sinais de alerta, apesar do evangelho ser pregado, apesar de todas essas coisas, as pessoas terão ignorado o óbvio e optado pelas coisas que preenchem as suas vidas cotidianas. Assim, eles não entenderão até depois que ele retorne. Assim, Jesus descreve a cultura que existirá quando ele retornar. Sempre em oração. A última ação determinada por Jesus no texto de Marcos 3,33 é orar. Orar é entrar com o Filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. O Senhor se agrada quando seus filhos buscam sua presença e não somente os seus presentes. Se nos mantivermos em comunhão com Deus, por meio da oração, nos manteremos espiritualmente vestidos para a vinda de Cristo a qualquer momento. Precisamos vigiar e orar como preparação para a volta de Jesus, porque há muitas pessoas ainda sem o conhecimento de Cristo. Enquanto esperamos a volta de Cristo, podemos gastar nosso tempo proveitosamente orando por aqueles que precisam confessar a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se Cristo voltasse e as pessoas ficassem sem fé, pense na condenação à frente delas. É nosso privilégio e responsabilidade preparar o mundo para a volta de Cristo. Conclusão. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivemos aqui na terra, até a consumação dos séculos. No arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa e o veremos como Ele é. Os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar. Jesus vier buscar a sua noiva. Na lição do Evangelho de hoje, Jesus está dizendo ao mundo, pronto ou não, aqui vou eu. No capítulo 13 de Marcos, Jesus nos diz que retornará à terra com grande poder e glória, como no jogo, só que não é um jogo, há uma contagem, é uma contabilidade acontecendo agora, é uma contagem regressiva antes da explosão de sua aparição na terra pela segunda vez, para julgar o mundo e reunir seus fiéis para si mesmo. Não brinque de esconde-esconde com Deus, ninguém pode fugir do seu poder e de seus olhos. Deus abençoe a todos. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um vídeo do Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.